Olá, seja bem-vindo ao canal João Roberto, acessibilidade para todos. O canal que você aprende E se diverte todos os dias. Canal João Roberto, acessibilidade para todos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é João Roberto e estou aqui trazendo mais um tutorial para vocês. E o que a gente vai fazer no tutorial de hoje? O que eu vou demonstrar para vocês? Eu vou demonstrar para vocês como criar um gesto para a reprodução de áudio do leitor de tela G-Shu Internacional, certo? E eu vou estar demonstrando como você pode criar um gesto, né, para a reprodução de áudio, mas as mesmas funcionalidades, gente, você pode estar usando para criar outros tipos de gesto, como o tradutor, o cortina de tela e assim afora, né? Você pode escolher todas as configurações que você quer personalizar ou criar um gesto. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever aí no canal, não se esqueça de comentar e de deixar o like para que o canal possa crescer junto com vocês. E não se esqueça de acionar o sininho de notificações para que os novos tutoriais e os novos vídeos cheguem aí para você, beleza? Então, gente, sem mais delongas, bora lá para o tutorial. Então, galera, no vídeo de hoje eu vou estar demonstrando para vocês como personalizar um gesto para a reprodução de áudio do seu WhatsApp, beleza? Primeiramente, vocês vão em G-Shu, em configurações. A primeira dica que eu vou dar para vocês, para facilitar as configurações, é acionar o menu de lista. Então, vocês vêm aqui na primeira opção, que é configuração geral. Configurações do sintetizador. Configurações gerais. Clica aqui em configurações gerais. Leitor de tela G-Shu. Arrasta da esquerda para a direita. Leitor de tela, assistente de velocidade, volume da voz. Ler dicas de uso, ler a posição em listas, caixa de verificação não marcado. Lê a posição em lista. Seleciona essa opção. 5. Ler a posição em listas, caixa de verificação marcado. 5. Lê a posição em lista. Vocês viram que agora ele fala o número de cada item. Agora vocês voltam. Voltar botão. Leitor de tela G-Shu. Vocês vão até configurações de ações. 3 configurações de feedback. 4 configurações de ações. Clica em configurações de ações. Configurações de ações. Assim que você clicar em configurações de ações, a primeira opção é tema de gesto, a que a gente não vai mexer por enquanto. 1. Temas de gestos João Roberto. 2. João Roberto. 3. Descrição de gestos. 4. Configurações de gestos. Alguns gestos não podem ser personalizados na versão gratuita. 4. Personalização de gestos. Alguns gestos não podem ser criados na versão gratuita, mas vocês podem estar personalizando aqui sim, viu, gente? Você dá 2 cliques aqui. Configurações de gestos. Deu 2 cliques aqui, aparecerá uma página com algumas opções. 2. Personalização. Vem personalização. 1. João Roberto. 1. João Roberto é uma pasta que eu criei, mas eu vou demonstrar para vocês como criar uma pasta. Criar gesto para o aplicativo. Criar gesto para o aplicativo. Criar gesto. E criar gesto. Você vai clicar aqui para criar uma pasta, para renomear, para você personalizar o gesto para a opção que a gente quer, que é qual? Para a reprodução de áudio. Você clica aqui. Caixa de texto, mostrando o teclado português Brasil. Assim que você clicar aqui, aparecerá a sua caixa de texto e aqui você coloca o seu nome que você quiser, dependendo do seu nome. Você coloca qualquer nome na sua pasta, certo? Como eu já criei, eu não vou fazer outra pasta. Eu só vou demonstrar aqui para vocês como fazer, certo? Aí depois que você colocar o nome, você vem aqui na parte superior, vai estar cancelar e ok.
Ok botão. Você clica em OK. Clicando em OK, vai para a página de gesto. Mas como eu não vou criar, eu já tenho uma pasta criada, eu vou clicar em cancelar. Cancelar botão. Configurações de gesto. Teclado português Brasil QWERTY oculto. Eu cancelei. Agora eu vou entrar dentro da minha página para mostrar como que vocês vão fazer. João Roberto. Vou clicar aqui na minha pasta. João Roberto. Quando você clicar, criar a sua pasta, vai diretamente para essas opções. Varrer para cima padrão. As 4 primeiras opções e as 4 últimas opções, gente, vocês não podem estar personalizando para não dar conflito com o Geshu. E tem 2 configurações também, 2 L's que vocês não podem estar configurando para não dar conflito, que são os 2 menus principais do Geshu, que é o L de cima para baixo para a direita e de baixo para cima para a direita. São esses 2 L's. E os 4 primeiros itens e os 4 últimos. Beleza? Mas a opção que eu quero é a opção de toque para a reprodução de áudios do WhatsApp. 2 varrer para baixo padrão. 3 varrar para 4 varrar para a direita para padrão. 5 varrer para a esquerda e para a direita função. Ativar cortina de tela. Essa aqui eu já personalizei. 6 varrer para a direita e para a esquerda, 7 varrer para cima e para baixo, 8 varrer para baixo e para cima, 9 varrer para a esquerda, 10 varrer para 11 varrer para 12 varrer para a direita, 13 varrer para cima e para a esquerda padrão. Eu vou usar essa opção que eu gosto muito, é a número 13, que é varrer para cima e para a direita. É um risco para cima e para a esquerda, quero dizer. Desculpe, gente. Vou dar 2 toques aqui. Varrer para cima e para a esquerda. Varrer para cima e para a esquerda. Assim que você clicar aqui, vai aparecer algumas opções dos comandos que você quer fazer. Varrer para cima e para a esquerda. Um padrão marcado. Um padrão é o que ele vem marcado. 2 nenhum comando não marcado. Nenhum comando. 3 plugins não marcado. Plugins. 4 command não marcado. Command. 5 tools não marcado. Tools. 6 aplicativo não marcado. Aplicativos. 7 função não marcado. Função. Você clica aqui na opção função. Função. Assim que você clicar aqui na opção função, ele vai aparecer várias opções aqui para você selecionar, como tradutor, cortina de tela, atalhos para o menu de granularidade e assim por diante. Só que como eu quero a de reprodução de áudio, eu vou na opção 84, que é a opção lá embaixo. 54. 74. Eu tô indo um pouquinho mais rápido, gente, para o vídeo não ficar tão longo. 86 de 95. 86, varrer para a esquerda. 85, toque. 84, toque. 84 toque. Eu vou dar 2 toques aqui para selecionar essa opção. João Roberto. Assim que eu cliquei, falou João Roberto, que foi para a pasta que eu criei, certo? Pronto, tá personalizado o seu gesto. 12 varrer para 13 varrer para cima e para a esquerda função toque. 13 varrer para cima e para a esquerda função toque, certo? Agora para mim salvar esse gesto é só você clicar em voltar. Voltar botão. Configuração concluído. Voltou. Assim que clicou em voltou, pronto, foi concluído o seu gesto, certo? Aí, o que vocês têm que fazer aqui mais para ter a conclusão do seu gesto? 2. Personalização. Você clica em voltar, porque voltou para a página onde que a gente estava, personalização. João Roberto. Criar gesto para criar gesto. Criar gesto. E criar gesto. Você volta mais uma vez. Voltar botão. Configurações de ações. Aí, vai voltar em configurações de ações. Você vai ir até a opção temas de gesto. Temas de gestos, João Roberto. Você vem aqui em tema de gesto, vai ter a opção padrão, que normalmente ele vai vir como padrão. Temas de gestos. Um padrão não marcado. Padrão, ele não está marcado. 2 João Roberto marcado. 2 João Roberto. O meu já está marcado aqui. Então, o meu gesto está personalizado. Quando você criar a pasta e o gesto, vocês têm que selecionar essa opção aqui, senão o gesto não vai funcionar. E mais uma dica, quando você
desliga o seu celular e volta, o gesto desaparece, ele fica sem gestos. Então você tem que vir em configurações de ações e somente em temas de gesto e ativar essa opção, certo? Outra dica que eu vou dar aqui para vocês, que tem alguns celulares, principalmente da linha Samsung, que não funciona se você não ativar essa opção. Como o meu é da Motorola, ele não precisa estar ativando essa opção, mas aí varia de celular para celular. Vocês voltam. Voltar botão. Configurações de ações. Se o seu celular for da linha Motorola e os seus gestos não estiver funcionando. Você vem até em configurações de gerais. Em temas de gestos, João Roberto. Voltar botão. Leitor de tela G. Configurações gerais. Você clica aqui em configurações gerais. Leitor de tela G. E vai até essa opção aqui, ó. Leitor de tela, 1 assistente, 2 velocidade, 3 volume da voz, 4 ler dica, 5 ler a posição em listas, 6 ler as notificações na barra de notificações, 7 use o gesto de varrer para a esquerda e para a direita, para 8 usar gestos personalizados, caixa de verificação não marcado. 8 usar gestos personalizados. Então essa dica que eu dou é para os celulares que da Samsung que não tem personalização e quando você cria o gesto ele não funciona. Você tem que ativar essa opção aqui, beleza? Então, galera, a gente fez as configurações, a gente personalizou o gesto, né? Então, é somente você ir no seu WhatsApp, achar o áudio, achar o botão reproduzir e fazer o gesto que você criou em cima do botão reproduzir para funcionar. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou ir na opção aqui do WhatsApp para mostrar para vocês como é que vai ficar. Leitor de tela G. Tela inicial 2 de 2. Vou clicar aqui em WhatsApp. WhatsApp. E vou aqui em alguma conversa ou grupo que eu tiver aqui. Deficiências divertidas, rosto sorridente com olhos de... Digite uma mensagem, caixa de texto. Eu vou achar algum áudio aqui. Hoje, 24 mensagens. Reproduzir botão. Achei o botão reproduzir, eu vou fazer o gesto em cima do botão reproduzir. O meu é de baixo para cima para a esquerda. Bom dia, Pronto, vocês viram? O gesto foi criado e está funcionando. Voltar botão. Agora eu vou voltar, só estou dando um exemplo aqui para vocês, não é mesmo? Tela inicial 2 de 2. Então, galera, espero que o tutorial ajude aí vocês. E faça bom uso do G-Show. E não se esqueça de se inscrever e de curtir e de comentar aí se vocês gostaram do vídeo ou não. Valeu? É nóis!